sobre a área da superfície, né? Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Isso aqui vai ser integral do potencial na superfície. Essa constante sai, esse 4π cancela. Vai dar 1 sobre a área integral do potencial na superfície sobre a superfície. Ou seja, valor médio, né, do potencial. Então, quando você usa essa condição de contorno, você obtém que o potencial, né, no problema de Neumann, vou botar o N aqui, tá certo? Só para lembrar, é o seu valor médio, que foi o resultado de usar aquela condição de contorno, mais a integral do volume, né, Gn agora, tá certo? Mais aquela informação lá que é, agora vai ser um mais mesmo, vai ser 1 sobre 4π, integral de superfície, né? Vai ter aqui mesmo, vai ter um ds', né? Gn de x sigma, né? E aí aparece o termo que é a derivada normal. Eu vou tirar esse subscrito daqui, tá certo? Uso o subscrito aqui só na função de Green, né? dφ dln, né? A superfície sigma. Tá? Então, observe, essa é a solução do problema da função do potencial no problema de Neumann, né? O potencial é dado por um valor médio que não tem importância, porque lembre-se, a gente quer a derivada do potencial, que é o campo elétrico. Certo? A gente sabe o potencial como sendo uma função única pela sua variação, não pelo seu valor absoluto. O potencial é único no contexto de sua variação no espaço. A variação é única, não o valor absoluto. Porque ele não sabe quem é por causa desse valor médio aí. Sabe? Isso foi uma escolha específica. Podia resolver vários tipos de condição de controle da função de Green e obter constantes diferentes aí. Então o potencial teria valores diferentes. Mas a variação, a derivada de todas as soluções possíveis vai ser a mesma. Não vai mudar. Certo? Então aí mostra como é que é a solução do problema de Neumann. Né? O potencial tem aquela integral que depende da distribuição de carga e depende da derivada normal do potencial. Né? Tá? Esse problema não existiria se o problema fosse um problema misto. Tá? Por exemplo, né? Suponha que sua fronteira fosse segmentada aí, certo? Você especificasse φ em um pedaço, derivada normal em outro. Tá? Aí você tem aquele problema de valores de fronteira misto, né? Φ aqui, tá certo? Derivada normal aqui, né? Eu não posso especificar os dois no mesmo lugar, certo? Mas eu posso fazer isso. Então a solução é única, não tem problema de escolha da derivada, nada disso. Eu volto mais para o lado do problema de Dirichlet, certo? Então o potencial vai ser, seja uma combinação daquele tipo lá, né? Certo? Então observe, ou seja, a solução da equação de Poisson, né, pode ser feita você resolvendo um problema paralelo com a função delta. Certo? Ou seja, a densidade de carga é uma densidade equivalente, que é uma função delta, que no fundo é uma carga discreta. Né? Então, laplaciano dessa função de Green, você resolve esse problema. Se for um problema de Dirichlet, a função de Green tem condição de contorno zero na interface. Se for de Neumann, a função de Green tem derivada normal constante na interface. Então, resolve problemas que tem uma singularidade em algum ponto de espaço. Essa é a técnica, certo? Okay. Vamos ver como é que resolve problemas usando essa técnica, né? Que ela surge naturalmente pelo método das imagens também, certo? Bom, a gente vai agora abrir um parênteses, né, para a questão da solução numérica da equação de Laplace, né? Observem que a equação de Laplace pode ocorrer quando a superfície de fronteira são condutores, por exemplo. Né? E no interior não tem carga, no interior da região. Tem carga de volume. Né? Você dá para φ igual a zero e o potencial é constante nos segmentos da fronteira que fecham a região. Né? Então, deixa eu ver aqui. Acho que é aqui, né? Nós temos aí problemas governados pela equação de Laplace. A gente quer ver como é que se resolve numericamente essa equação usando, né, a ferramenta computacional que eu passei na lista aí, certo? O MATLAB, né? Eu recomendo usar MATLAB, você pode usar MATLAB também,
Mas Matcad talvez seja mais rápido de usar. Certo? Dá para fazer programação de forma muito simples. Você coloca a função e Você já vê a função de forma normal. Certo? você coloca lá e já faz na hora. Exatamente. Você pode fazer blocos de programa, esse tipo de coisa. Né? Então tem no tutorial que explica como fazer essas coisas aí. Tá? Então a gente quer resolver problemas desse tipo aqui. Né? Observe que problemas são esses. Especificamente no caso da lixa, que não é esse caso aqui. Certo? Na lixa é a geometria cilíndrica. Né? A gente está falando de problemas em que o potencial depende de duas variáveis. Certo? Ou seja, por exemplo, qualquer estrutura que tenha uma estrutura infinitamente longa, né? Imagina uma calha, tá certo? Desse tipo aqui, né? Certo? Aqui tem uma tampa. Imagina uma... Aqui está meio mal desenhado, deixa eu fazer isso. Bom, aqui, né? Tem essa superfície de cima, tá certo? Tem isso aqui, né? E tem uma calha mais ou menos, certo? Uma região infinitamente longa, um tubo de seção transversal retangular, certo? Então, por exemplo, se isso aqui for um condutor, olhando de frente, né? Se esse U daqui for um condutor, esse aqui for outro, você aplicar uma diferença potencial de V-volts entre esses dois condutores, se aterra um deles, certo? Você tem um problema bidimensional. Né? O potencial não varia com essa coordenada aqui, né? Que essa estrutura é a mesma na direção longitudinal, mas ele varia com essas coordenadas, você chama de XY, né? Então varia com essas duas aqui. Tá? Ele pode resolver a equação de Laplace, tá certo? Obter solução geral, mas pode também resolver numericamente, certo? Então, o problema é formulado desse jeito, né? Você tem um problema de potencial a priori, você sabe que ele depende aí, né? De x e y, né? O Laplaciano, no caso, tem esse formato, um formato mais simples. Tá? E você especifica o potencial na fronteira. Né? Por exemplo, V1, V2, V3, V4, constante, ou qualquer função que você quiser. Uma função linear da coordenada x ou y, etc. Tá? E a pergunta aqui é o potencial aqui dentro. Tá? Se você usasse o método das funções de Green, o termo de volume desapareceria, né? Isso aqui é um problema de Dirichlet, certo? Então você precisaria resolver a função de Green aqui dentro, né? E resolver um problema que não é tão trivial assim, certo? Mas essa equação, sendo a equação da Laplace, é mais fácil de resolver ou analiticamente ou numericamente. Então, qual é a ideia de se resolver isso numericamente? Primeiro, a gente discretiza a derivada, certo? Versão discreta da derivada, né? Então, na prática você vai dividir, né, a sua região, tá? O que está aqui, né? Esses quadradinhos aí, certo? Digamos que cada coisinha dessa é W, né? Certo? Ou H, ou W, mesma a gente está usando a mesma largura e a mesma altura, né? Então, você discretiza o seu domínio, né? Uma grade, certo? Né? De largura e altura W, né? Então, a derivada, numericamente, é isso, né? Se você tem um ponto qualquer aqui, tá certo? A derivada, né, vai ser o valor da função desse ponto. Isso aqui é x. Isso aqui é x mais W sobre 2. Isso aqui é x menos W sobre 2, né? Então a derivada aqui vai ser a função desse ponto menos a função desse ponto sobre a largura, né? Que é o que está sendo feito aqui, certo? E a derivada segunda é reaplicar esse conceito, certo? É isso, né? Mais W sobre 2. Você observe que se eu botar mais W sobre 2, vai aparecer um x mais W aqui, né? Vai aparecer um x aqui, né? Menos isso em x menos W sobre 2. Aí isso aqui vai cancelar e aqui vai aparecer um x menos W. Ou seja, fazendo as contas vai dar a derivada